Olá pessoal, olá alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone, professora da sala Esther, e nós estamos aprendendo umas histórias do Velho Testamento. E para todos que estão acompanhando, já sabem que é o nosso personagem principal é Moisés. Então, a gente vai falar hoje sobre a lição 7 da nossa revistinha. Se você não pegou, dá um pause, vai lá pegar e abre na revistinha, na lição 7. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração e pedir para que Deus fique conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para entendermos o que Ele quer dizer hoje para o nosso coração, através da sua palavra. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, te agradecemos por cada aluno, por cada família aqui representada. Nós te pedimos que o Senhor esteja com cada um, cuidando, ó Pai, da saúde. Pedimos que o Senhor esteja também com a nossa igreja, para que logo, ó Pai, quando passar esse problema dessa pandemia, a gente possa se reunir novamente. Fale ao nosso coração essa manhã, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O Egito era um país politeísta. E o que quer dizer isso, politeísta? Eles adoravam muitos deuses. Eles não tinham só um Deus verdadeiro. Eles tinham Ísis, Osíris, rei da lua, rei do sol, rei das águas. E eles não acreditavam num único Deus verdadeiro, né? E lá no palácio todos adoravam esses deuses, né? Mas Moisés, desde pequenininho, ele aprendeu quem era o Deus verdadeiro, com a mãe dele. E ele não seguia esses deuses, não adorava esses deuses, né? Que o pessoal do Egito adorava. Então, apesar dele ter aprendido muitas coisas boas lá, ele teve uma super educação, ele aprendeu coisas importantes como coisas de escola que a gente aprende hoje, que na época poucas pessoas tinham condição de aprender, como construções, como liderança, como coisas assim mais modernas para a época. Ele aprendeu, mas aprendeu essas coisas de religião, da religião dos egípcios, que não era muito legal. Mas apesar de ter aprendido e de ter conhecido, ele não seguiu, né? Por quê? Ele tinha no coração dele o Deus verdadeiro, aquele Deus que havia falado aos seus antepassados, Abraão, lembra que a tia Dê falou? E era esse Deus que ele queria servir. E na aula passada a gente aprendeu também que Deus fez um chamado, apareceu na sarça ardente e falou com Moisés. Deus falou para ele que ele teria que ajudar a tirar o povo de Deus que era escravo dos egípcios. Vocês lembram disso? Ele sofreu muito na escravidão. Mas Moisés pensou com ele mesmo, mas eu não sou capaz disso, eu não sou uma pessoa preparada. Ele deve ter pensado tantas coisas na cabeça dele, né? Ele não se sentiu muito seguro com essa missão. Mas ele pensava que ele não estava preparado, mas tudo aquilo que ele passou foi importante para que ele chegasse nessa missão. Ele aprendeu muitas coisas lá no Egito e ele aprendeu muitas coisas na casa dele, né? Então, quando a gente passa a lição da revistinha, a mamãe incentiva vocês a fazer, às vezes dá aquela preguiça, né? Já tem tanta coisa da escola, eu ainda vou ter que ficar fazendo essas lições da revistinha. Mas isso é muito importante para a nossa vida, porque a gente vai crescendo não só em altura, em conhecimento, mas crescer espiritualmente, crescer conhecendo isso aqui, a palavra de Deus. Isso é muito importante. E Moisés teve isso. E ele estava sempre realmente preparado desde pequenininho para exercer esse plano que Deus tinha para ele, né? Então, quando Deus apareceu para Moisés, ele apareceu e falou, você vai ter que ir lá e falar para o faraó libertar o povo. Mas tia, estranho, como que eles eram presos? Não, eles não eram presos numa cela. Eles eram escravos que
ganhavam só aquilo que eles tinham para comer praticamente, eles faziam trabalhos muito pesados, né? E eles não podiam fugir dali. Eles tinham casa, eles tinham um lugar para morar bonitinho e tal, só que eles tinham uma vida muito ruim, porque o trabalho era muito pesado. E eles não podiam fazer aquilo que eles queriam, eles tinham que fazer aquilo que os egípcios mandavam. E Deus não queria essa vida para o povo dele. Deus queria que eles tivessem uma terra, que eles pudessem plantar, que eles pudessem ter profissões, né? E ter liberdade. E aí Moisés falou, mas eu vou falar o que primeiro? Para minha família, né? Para o povo judeu. O que eu vou falar? Eles vão me perguntar, mas quem é esse Deus? O que eu vou dizer para ele? Olha só o que Deus respondeu. Diga para eles que eu sou. Tipo, eu sou. Eu sou era o nome de Deus. Deus disse isso. Diga que eu sou. E aí Moisés, tá bom, né? E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Vocês sabem que Moisés, ele tinha um probleminha na fala. Parece que ele era tipo gago, assim. Ele tinha um pouco de dificuldade. Então ele também era inseguro. Ele teve medo. E você pensa só, Moisés, ele nasceu lá no palácio. Conheceu várias pessoas de lá. E ele fugiu, né? Lembra da história que ele fugiu e foi morar lá no deserto? Casou, né? Teve a vida dele. E ele estaria voltando agora. Imagina que o faraó ia olhar para ele e falar, te conhece, hein, Moisés? Voltou, é? Você imagina como se fosse um presidente muito importante. E mal, porque ele escravizava as pessoas. Então não era fácil para Moisés ir até lá. Vocês acham que ele não teve medo? Claro que ele teve. Será que ele não teve, se sentiu impotente, incapaz? Sim, ele se sentiu sim. Mas Deus falou para ele que estaria com ele, né? E a nossa lição hoje é muito curtinha. É basicamente isso, mas eu quero deixar 3 lições muito importantes para vocês. Deus, ele dá forças pra gente. Quando ele quer um plano, ele quer que a gente faça alguma coisa, às vezes ele não é tão explícito, ele não vai chegar numa sarça ardente, numa árvore, pegando fogo, e dizer para mim, Simone, faça isso, Simone, faça aquilo. Mas na Bíblia ele diz, Simone, ame aos seus inimigos, Simone, obedeça a seus pais, Simone, não minta. Então eu sei o que Deus quer para mim, talvez eu não sei um plano tão específico, né? Mas Deus fala pra gente, e se a gente acha que é incapaz, Deus vai ajudar a gente. Então ele fortalece a gente. Ele dá a vitória pra gente no final. Ele tá com a gente o tempo inteiro. Então, a gente tem que encarar o desafio. A gente tem que procurar fazer o certo. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. A gente tá, às vezes, muito longe de ser perfeito. Mas a gente tem que buscar chegar lá. Mesmo que a gente dê umas tropeçadas no meio do caminho, não é não? Moisés foi, aceitou o desafio. E a gente vai saber nas próximas semanas o que Deus vai fazer através da vida de Moisés. É uma história impressionante, incrível. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ler aqui esse pedacinho na Bíblia, porque eu acho que a gente não pode deixar de ler o que aconteceu quando Deus, ele chegou. Deus falou para ele, né, que ele teria que ir, né? Ele falou assim, Moisés, está na hora de você voltar, estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou, mas por que eu? Olha o que ele falou. O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu, eu vou com você. E a prova de que fui eu quem te enviei será esta. Depois que você tirar o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo nesse monte. Então, Deus prometeu, falou, olha, você vai lá e você vai ver que eu tive com você para fazer uma coisa tão difícil. Quando vocês voltarem aqui e prestarem culto para mim aqui nesse mesmo lugar. Então, a
gente vai ver o que acontece. Eu já sei o que acontece. Talvez um de vocês já saiba como que é essa história aí. Mas é uma história incrível. Então vocês não percam a próxima aula, que é uma aula da tia Eli, a aula 8. E eu quero que vocês façam a lição, hein? Essa lição foi super curtinha. E eu quero ver vocês fazerem, vocês aprenderem e ficarem craques na história de Moisés. Quando alguém pedir para vocês contar essa história, vocês vão saber 100%, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Deus abençoe a família de vocês e todos aí da tua casa, tá bom? Beijo!